Gente querida, hoje falaremos sobre a interpretação de muitos estudiosos sobre a cabeça da besta que foi ferida e curada, o que simboliza a crença do Nero Redivivus. Muitos creem exatamente assim. Você já ouviu falar disso, Nero Redivivus? Se você ainda não assistiu ao nosso vídeo de estudo, assista, pois você compreenderá com maior profundidade tudo que estamos tratando aqui em nossos devocionários ao longo dessa semana, tá bom? Para compreendermos o pano de fundo, então, de Apocalipse 13, que o vídeo de estudo ficou maravilhoso, assista, tá? Vou deixar aqui na descrição, assista, tá? Para compreender esse pano de fundo, nós precisamos tratar de um tema muito importante. Nós já vimos no nosso vídeo de estudo que as 7 cabeças da besta, de acordo com muitos estudiosos, representam os 7 imperadores romanos. Uma cabeça ferida de morte curada simboliza, então, a um imperador ferido ou morto que ressuscitou. Isso simboliza uma crença muito enraizada no pensamento da última metade do século, tanto entre os pagãos como entre os cristãos. Trata-se da lenda do Nero Redivivus, ou Nero ressuscitado. Em outras palavras, a essência da lenda é a seguinte: Nero era um monstro de iniquidade. Quando morreu, no ano 68 d.C., o povo dançava pelas ruas. Entretanto, pouco a pouco foi surgindo a lenda de que, em realidade, ele não tinha morrido, que ele tinha ido para Pártia, no longínquo Oriente, e que retornaria à cabeça das temidas hostes da cavalaria parta, retomando seu poder. A ideia era que, de algum modo, Nero era imortal em sua maldade. Os romanos não podiam livrar-se dessa noção, e no ano 80 surgiu um falso pretendente ao império que afirmava, desde a Pártia, ser Nero. Faltou-lhe muito pouco para convencer os partos de que invadissem a Europa sob sua liderança. Os cristãos uniram esta lenda de Nero ressuscitado à do anticristo e identificaram a ambos os personagens. Nos oráculos sibilinos, lemos sobre as expectativas dos últimos dias a respeito da chegada de um rei da Babilônia, odiado por todos, um rei temível e desumano cujos antecessores tinham sido abomináveis. Desde o Oriente viria um matricida que estenderia a ruína do mundo. Alguém que ousou manchar-se com o assassinato de sua própria mãe chegará desde o Oriente. Um exilado de Roma com um militar de espadas virá de além do Eufrates. Se fizermos uma breve referência à vida e à personalidade de Nero, isso vai explicar essa ideia do Nero ressuscitado, o anticristo, a cabeça ferida e curada. Só quando nos damos conta do que foi Nero, compreendemos por que sua volta podia ver-se como a vinda do anticristo. Não houve homem algum que começasse sua vida com piores antecedentes que Nero. Seu pai foi Cneo Domício Esnobarbo, um homem famoso por sua perversidade. Tinha matado a um liberto simplesmente porque se negou a tomar mais vinho com ele. Tinha atropelado deliberadamente a um menino na Via Ápia com seu carro. Numa briga no fórum, tinha tirado de órbita um olho de um cavaleiro romano. Finalmente tinha morrido de hidropsia. Não sei se já ouviram falar dessa doença, né? Mas foi causada justamente por sua vida dissipada. Sua mãe de Nero, foi Agripina, uma das mulheres mais temíveis da história. Quando Enobarbo soube que sua mulher esperava um filho, afirmou com o maior cinismo que dele e Agripina só podia sair um monstro abominável. Quando Nero tinha 3 anos, o imperador Calígula expulsou Agripina do império. Nero ficou sob o cuidado da sua tia Lépida, quem confiou sua educação a 2 escravos. Um deles era barbeiro e o outro bailarino. O imperador Cláudio fez retornar a Agripina de seu exílio. Agora tinha uma só ambição: transformar Nero em imperador. Os astrólogos e os oráculos advertiram a Agripina que se alguma vez seu filho se negasse a ser imperador, isso só lhe significaria desgraças para ela. Sua resposta foi: não importa que me mate, o importante é que reine. Agripina dedicou-se à sua tarefa com toda a paixão e as intrigas próprias de seu tormentoso caráter. O imperador Cláudio tinha 2 filhos, Otávia e Britânico. Mas Agripina o convenceu de que adotasse a Nero quando esse tinha 11 anos. Também conseguiu persuadir a Cláudio de que se casasse com ela, apesar de ser seu tio. Logo chamou o famoso filósofo Sêneca e ao grande soldado Afrânio Burro para que fossem os tutores de seu filho. Britânico, o herdeiro, foi cedendo terreno e Nero aparecia cada vez mais, com maior frequência, no primeiro plano. O casamento durou 5 anos, mas Cláudio demorava muito a morrer. A Agripina decidiu matá-lo com um prato de cogumelos venenosos.
Como estes demorassem a surtir efeito, enquanto o imperador estava em coma, acelerou sua morte mediante uma pena envenenada que introduziu em sua garganta. Imediatamente depois da morte de Cláudio, Nero ocupou seu lugar como imperador, com a anuência do exército que foi subornado para que o aceitasse. Logo se produziu uma situação curiosa. Durante os próximos 5 anos, Roma teve o melhor de seus governos. Nero estava muito ocupado pintando, fazendo esculturas, música e teatro. Ele era um grande aficionado por música. Os que regiam o império eram o sábio Sêneca e Burro, cuja probidade era indiscutível. Mais adiante, começaram a suceder outras coisas. Nero deixou de ser um amante da cultura e se envolveu numa carreira de crimes lascivos. Percorria ruas pelas noites, acompanhado por outros jovens como ele, e atacava a quantos lhe saíam ao passo. Sucediam coisas piores. Assassinou o britânico por ser este um possível rival. Não havia rapazes nem moças a salvo de sua luxúria. Era um homossexual manifesto. Casou em público com um jovem chamado Esporo e percorreu as ruas de Roma numa carruagem matrimonial. Logo levou o jovem à Grécia em viagem de bodas, onde descobriu que já estava casado com um liberto chamado Doriporo. Depois tornou como amante a Pompeia Sabina, esposa de Otto, seu amigo, seu melhor amigo, e a matou a chutes quando soube que estava grávida. Sentia paixão por tudo que fosse extravagante e obtinha dinheiro de onde fosse. A corte imperial era um antro de assassinatos, imoralidade, crimes e roubos. Uma das paixões de Nero eram os edifícios. No ano 64 de nossa era, Roma padeceu um grande incêndio. Durante uma semana isso aconteceu, e ninguém duvidou de que Nero fosse o causador. Tampouco se duvida que tenha evitado qualquer esforço por deter o fogo, o incêndio. Acendeu a cidade com toda premeditação para poder atribuir a honra de voltar a construí-la. Entretanto, o povo sabia muito bem que era o responsável pelo incêndio. E nesse momento, Nero jogou a culpa de tudo nos cristãos. E assim foi como começou a mais sádica das perseguições. Fazia cozer os cristãos dentro da pele de animais selvagens e logo lançava a seus cães de caça, esses cristãos. Os fazia meter em bolsas cheias de pedras e os jogava no rio Tibre. Fazia-os lubridiar com breu e logo acendia fogo para que eles pudessem servir de iluminação de tochas em seus jardins do palácio. A voragem de maldade foi aumentando. Sêneca viu-se obrigado a suicidar-se, Burro foi envenenado por Nero, e qualquer que irritasse o imperador, no mínimo que fosse, ele era assassinado. Então, Agripina fez alguns esforços para controlá-lo e, como resultado disso, o imperador o considerou sua inimiga. Fez reiterados intentos de assassiná-la. A própria mãe deu-lhe veneno, fez cair sobre ela o teto da casa onde vivia, enviou-a ao mar num barco que devia naufragar. Por fim, enviou-a a seu liberto Aniceto para que a matasse a punhaladas. Quando ele entrou em seu dormitório e Agripina viu a adaga, despiu-se e disse: apunhala-me no ventre, pois este ventre concebeu a Nero. O fim devia chegar. Primeiro foi Júlio Vindex, que se rebelou em Gália, seguiu Galba depois da Espanha, e por último o Senado reuniu toda a sua coragem e declarou a Nero inimigo público. Nero se suicidou na vila de um liberto chamada Faon. Não é possível que a história conte com muitos casos de iniquidade tão flagrante. Como dissemos antes, quando o povo ficou sabendo da morte de Nero, dançava pelas ruas, E logo surgiu a lenda de que Nero não tinha morrido, que tinha ido à Pártia e que voltaria. Muitos estudiosos entendem que esta é a cabeça da besta ferida e curada. O anticristo que esperava João era Nero ressuscitado, segundo esses estudiosos. Embora João estivesse se referindo a um personagem histórico como Nero, a visão que ele apresenta do anticristo se estende para o fim dos tempos. Nero certamente foi uma das manifestações do anticristo, mas ele não era o anticristo. Quando o anticristo e o falso profeta forem levantados por Satanás, o povo de Deus irá identificá-los, pois a palavra de Deus nos afirma que os cristãos não adorarão ao anticristo e por isso serão mortos. No entanto,
a morte dos cristãos significará a vitória sobre Satanás, sobre o anticristo e sobre o falso profeta. A igreja é e sempre será mais que vencedora. Espero que você tenha gostado da nossa meditação de hoje, desses dados históricos todos que eu trouxe para vocês. Foi mais uma aula de história que um devocionário, é verdade. Mas este tema é de extrema importância para ser ignorado. Diga o que você achou, dê o seu like e compartilhe esse vídeo, tá bem? E já acione já o lembrete para que você possa orar conosco hoje, às 20 horas, na série Ore Comigo. Você terá a oportunidade de se aproximar mais ainda de Deus, de deixar o seu pedido de oração e de orar pelos outros também. Assim como outros certamente orarão por você. Até lá.